Na aula de hoje, nós vamos descobrir qual o volume que um mol de um gás ocupa, ou o volume molar dos gases. Na última aula, nós aprendemos que um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades e aprendemos também a calcular a massa molar de elementos e moléculas, ou seja, a massa em gramas de um mol de um determinado elemento ou molécula. Se você ainda não viu a aula sobre mol e massa molar, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. Em 1811, o físico italiano Amedeo Avogadro acreditava que o mesmo número de moléculas de dois ou mais gases ocupam o mesmo volume, se medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Em outras palavras, imagine que estejamos trabalhando com dois gases hipotéticos A e B nas mesmas condições de temperatura e pressão. De acordo com Avogadro, se tivermos X moléculas de A e X moléculas de B, os dois gases ocuparão o mesmo volume, pois apresentam quantidades iguais de moléculas. Em um primeiro momento, a hipótese de Avogadro pode nos parecer estranha, dado que moléculas diferentes apresentam átomos de naturezas diferentes e em proporções diferentes. Sendo assim, como que quantidades iguais de gases distintos podem ocupar o mesmo volume? Bem, como discutimos na última aula, o tamanho dos átomos e das moléculas é tão, mas tão pequeno que o volume ocupado por moléculas se torna desprezível quando comparado com o espaço vazio que há entre elas. No início do século XX, o físico francês Jean Perrin comprovou a hipótese de Avogadro. Convencionou-se chamar a condição de temperatura igual a 0 graus Celsius e pressão igual a 1 atm de condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP. E nessas condições, o volume ocupado por um mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros. Com essa informação, nós podemos facilmente relacionar a quantidade em mols de um determinado gás com o volume que ele ocupa. Para entendermos melhor, vamos fazer um exemplo. Calcule o volume ocupado por 6,6 gramas de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Bem, nós já sabemos relacionar a quantidade em mol de um determinado gás com o volume que ele ocupa na CNTP. Sendo assim, inicialmente precisamos transformar a quantidade em massa fornecida no enunciado em quantidade de mols. Para isso, precisamos consultar a nossa tabela periódica. Nós vamos encontrar então que a massa molar do carbono é igual a 12 gramas por mol e do oxigênio igual a 16 gramas por mol. Como cada mol de CO2 contém 2 mols de oxigênio e 1 mol de carbono, e fazendo os devidos cálculos, temos que a massa molar do CO2 é igual a 44 gramas por mol. Se um mol de CO2 tem massa igual a 44 gramas, 6,6 gramas é igual a... Resolvendo esta regra de 3 simples, temos que 6,6 gramas é igual a 0,15 mol. Como um mol de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros, 0,15 mol é igual a... Resolvendo mais essa regra de 3, encontraremos um volume igual a 3,36 litros de CO2. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhuma novidade. E também nos siga no Facebook e no Instagram. Então é isso e até mais!